Oi, gente! Hoje a gente tá aqui para poder ler mais um capítulo de Starters da Alyssa Price. A gente tá agora no 6º capítulo do livro e a Kali tá bem encrencada com a situação aí que ela despertou, né? Fora do tempo de contrato. Acho que ela não tinha passado mais ou menos uma semana dentro do contrato e por alguma razão ela despertou no lugar da inquilina dela. Na verdade, ela despertou no corpo que era dela, mas num lugar onde a inquilina dela deveria estar. Para a pessoa para quem ela estava alugando o corpo dela, naquela maluquice lá que a Prime Destinations faz. Então, vamos... E ela foi para casa dessa inquilina tentando, sei lá, entender o que estava acontecendo. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Leitura do capítulo 6. Senti minha boca ficar seca quando pisei no impressionante hall de entrada da mansão Winterhill. O lugar parecia ter saído de um filme antigo. Móveis de antiquário, o teto e o pé direito tão altos que chegavam até as nuvens, e uma escadaria enorme para levar os visitantes até lá. A Ender fechou a porta. Ela me olhou duramente por um momento. Se esperava que eu me pronunciasse, teria que esperar para sempre. Finalmente, ela falou. Imagino que tenha se divertido bastante, senhora Winterhill. Ela apertou a faixa na cintura de seu roupão como se fosse um nó de uma forca. Com aquela pergunta, eu sabia que não havia qualquer chance de eu encontrar a verdadeira senhora Winterhill na casa. Se contasse a verdade, aquela Ender sisuda, eu poderia ser colocada para fora ou levada de volta ao banco de corpos. Talvez eu tivesse problemas. Talvez eles me demitissem e eu nunca conseguisse ganhar o dinheiro que custearia a nossa casa. Eu não estava em condições de tomar uma decisão rápida. Precisava dormir. Sim, o lugar era fabuloso, respondi. Ela examinou meu rosto. Ou talvez eu estivesse apenas sofrendo um ataque de paranoia. Esqueceu sua chave de novo? Admiti que sim. Tenho certeza que vai encontrá-la no carro. Quer alguma coisa? Perguntou ela. Fiz alguns de seus biscoitos favoritos. Eu queria evitar qualquer interação com ela. Meu cérebro estava quase fritando após passar a noite inteira mentindo e fingindo ser quem eu não era. Você deve estar tão cansada quanto eu disse. Não se preocupe comigo, vá dormir. Tudo bem. Boa noite, senhora Winterhill. Ela se virou em direção ao corredor que ficava à direita. Em seguida, parou. Eu quase me esqueci, disse ela. Redmond telefonou. Obrigada. Fosse lá quem fosse. Eu a observei enquanto ela continuava a percorrer o caminho do corredor em direção ao seu quarto. Olhei ao redor do grande hall de entrada. Minha velha casa, onde eu morava com a minha família, era um lugar muito confortável, um rancho modesto no vale. A mansão de Winterhill me deixou embasbacada. Era como voltar no tempo ou como estar em algum museu. Uma mesa antiga de mármore dominava o centro do hall e servia como base para um imenso arranjo de flores brancas que teria levado minha mãe às lágrimas. A fragrância das flores intensificava a sensação de intoxicação que tomava conta de mim. Olhei para a imensa escadaria de mogno que levava ao segundo andar. O quarto dela provavelmente ficava lá em cima. Segurei no corrimão lustroso e brilhante e subi as escadas. Virei à esquerda após o primeiro lance de escadas, passando em frente a vários retratos. Eram todos da mesma mulher. A senhora Winterhill, sem dúvida. Em diferentes estágios da sua vida. Estava sempre muito bonita, com as maçãs do rosto proeminentes, o nariz e o queixo com contornos fortes. Os olhos dela me seguiram. Cheguei ao corredor do segundo andar, com uma iluminação discreta que vinha das arandelas instaladas nas paredes. Virei à direita. Havia várias portas nos dois lados do corredor e todas estavam fechadas. Será que mais alguém morava aqui? Era o que eu estava prestes a descobrir. Abri a primeira porta à minha direita. Agitei a mão sobre o lugar onde o painel de luz deveria estar e as lâmpadas se acenderam. Esse primeiro cômodo parecia ser um quarto de hóspedes, nenhum objeto pessoal à vista. Desliguei a luz e fui em direção à porta seguinte.
que se abria para um quarto de costura e bordados. Em seguida, havia um quarto decorado para uma garota adolescente. Eu não sabia se era o quarto das fantasias adolescentes da Sra. Winterhill ou se um adolescente de verdade morava ali. Fiquei aliviada ao perceber que ele estava vazio. Atravessei o corredor. A primeira porta que tentei abrir estava trancada. Fui até a porta seguinte, onde encontrei o que procurava. O quarto da Sra. Winterhill. Faltou uma vírgula aqui, só para facilitar a leitura. Uma cama com dossel feita de ébano estava no meio do quarto. Os pilares da cama eram esculpidos de forma a parecer que se retorciam ao redor de si mesmos, e cada um deles terminava em uma pata de animal que segurava uma bola. Sobre a cama, um tecido dourado formava o dossel, com as dobras plissadas de forma precisa ao centro. A coxa listrada em verde e dourado tinha franjas generosas que pendiam nos cantos. Uma montanha de travesseiros coroava a cabeceira da cama. Tipo, super cara de coisa antiga, né? Clássico, classudo, mas bem antigo. A melhor coisa naquela cama era o fato de não haver nenhuma Sra. Winterhill nela. Por mais convidativa que a cama parecesse, o que atraiu a minha atenção foi a área logo à esquerda. Era uma área de descanso, mobiliada com uma espreguiçadeira e uma pequena escrivaninha, outra antiguidade. Sobre a escrivaninha havia uma caixa achatada feita de madeira, decorada com detalhes de marchetaria. Abri a caixa. Dentro dela havia um computador. Corri para trancar a porta. Voltei rapidamente para o computador, me sentei e tirei os sapatos. Percebi uma luz amarela sobre o painel e agitei minha mão sobre ela. A aerotela apareceu logo acima. Se Beverly Hills sofrera um blackout ou tivera problemas com a célula de energia, talvez isso explicasse o motivo pelo qual eu perdera a conexão com a minha inquilina. Procurei nas páginas. Ah, agora eu tô entendendo o que ele tá usando como páginas aqui. É tipo web. Internet. Nada apareceu. Continuei a ler, mas não havia nada de novo nas notícias. Procurei por minha mãe e meu pai, esperando que alguma imagem deles ainda estivesse em algum lugar. Existisse em algum lugar. Encontrei uma que os mostrava em uma festa. Olhei para aquela imagem por um longo tempo, absorvendo cada detalhe dos rostos deles. Deixei meu corpo afundar na cadeira e senti que minhas pálpebras estavam ficando pesadas. Eram 2 horas da manhã. Ao lado do computador havia um holoálbum, com uma imagem da Sra. Winterhill. Seu nome estava gravado na moldura. Helena Winterhill. Os contornos do rosto eram os mesmos que estavam nos retratos da parede, mas o holoálbum mostrava uma imagem mais recente. Embora parecesse ter cerca de 100 anos, ela tinha um corpo escultural, assim como uma aparência elegante e forte. Helena Winterhill, onde você está? Ela simplesmente sorria para mim. Eu me levantei, tirei o vestido de festa, coloquei-o sobre o encosto da cadeira e deitei na cama, apenas com as roupas de baixo. Pensei em Tyler e Michael, em suas pequenas fortalezas, dormindo profundamente. Na manhã seguinte, abri meus olhos e vi um dossel dourado acima de mim. Por baixo de meu corpo, lençóis finos de seda. Minha cabeça flutuava no travesseiro mais macio do mundo, enquanto o aroma delicado de cedro se mesclava com o de madressilvas, tornando o quarto ainda mais relaxante. Eu estava definitivamente em um território digno de uma princesa. Levantei da cama e peguei o telefone celular da minha inquilina. Nenhuma ligação da Prime. Seria otimismo demais esperar encontrar alguma solução para o que estava acontecendo? Eram 9 horas da manhã. Michael estaria buscando água
para que Tyler pudesse se lavar agora. Fui até o banheiro de Helena. Uma área grande e aberta, feita de mármore, indicava o chuveiro. Assim que eu me aproximei, uma cascata começou a fluir do teto. Havia 2 sensores para ajustar a temperatura. Agitei a mão em frente ao sensor vermelho para deixar a água mais quente. Tirei meu sutiã e a calcinha de seda e me enfiei debaixo daquela cascata de água. Por um segundo, senti uma onda de culpa ao pensar em quanta água estava sendo desperdiçada. Apenas por um segundo. A sensação de poder fechar os olhos e sentir a água cair sobre a minha cabeça era muito refrescante. Eu me senti renovada. Enrolei-me em uma toalha aquecida e grossa e agitei os dedos dos pés no tapete felpudo enquanto jatos de ar quente sopravam para secar minha pele. Quando me abaixei para pegar o sutiã, lembrei do papel que Michael me entregara quando nos despedimos. Eu o coloquei dentro do sutiã. Mas aquilo acontecera havia uma semana. Eu estava usando outro sutiã. Fui até a cômoda no quarto de Helena. Queria examinar a gaveta de roupas íntimas, mas um pedaço de papel que estava sobre a cômoda atraiu a minha atenção. O papel tinha marcas que indicavam onde fora dobrado. Era um desenho com minha imagem. Eu não me lembrava de posar para aquele retrato, mas o traço de Michael era inconfundível. Aquele devia ser o papel que ele me entregara antes de eu sair do prédio com Rodney. Helena provavelmente encontrara o desenho escondido no meu sutiã. Em nosso sutiã. Olhei fixamente para o desenho, fascinada. Era bonito, sublime e um pouco assustador também. Não era uma representação exata. Michael se aproveitara de algumas liberdades artísticas, como me dar olhos de cores diferentes, mas eu vi aquilo como uma interpretação perspicaz de meu espírito. A imagem me fez pensar: seria pelo fato de Michael ser um artista talentoso? Ou estávamos assim tão conectados? Não tinha certeza da resposta, mas fiquei emocionada. Coloquei o papel novamente no topo da cômoda. Os painéis de madeira escuro que revestiam as paredes do quarto davam acesso a 2 guarda-roupas. Abri o primeiro e examinei as roupas usadas tipicamente por Enders, vestidos e ternos em cores escuras, todos de um tamanho muito maior do que o meu. Abri o armário ao lado e encontrei roupas para mim, exatamente do meu tamanho. Escolhi um jeans e uma camiseta bordada e os vesti. Perfeitos. Sobre a cômoda havia uma gargantilha com um camafeu que combinava com minhas roupas e resolvi usá-la. Quando prendi o fecho ao redor do pescoço, senti que meu cabelo ainda estava úmido. Imaginei que não havia ficado tempo suficiente diante dos jatos de ar. Ao apalpar a parte de trás da minha cabeça, senti algo estranho. A incisão onde a Prime inserira o chip tinha um formato oval e estava um pouco dolorida. Sobre a cômoda também estava o relógio que eu usara na noite anterior. Será que a inquilina tentou mexer no chip dela? E aí deu ruim? Ou será que foi só uma reação inflamatória do azar dela? Do azar não, né? Porque um corpo estranho com certeza ia dar uma reação inflamatória. Mas, e aí deu bug lá no negócio. Não sei. Sobre a cômoda também estava o relógio que eu usara na noite anterior. Não fazia ideia de quanto ele tinha custado. Provavelmente eu tenho um problema com essas palavras. com essas palavras. Provavelmente o bastante para alimentar uma família durante um ano. Abri uma gaveta e o guardei. Não queria ser responsabilizada caso o relógio fosse roubado ou danificado. Peguei a... Ah, tá, mas o camafeu ela usou. Não que o camafeu tenha que ser de ouro ou coisa do tipo, né? Mas enfim.
Peguei a bolsa que estava comigo na noite anterior. Era elegante demais. Encontrei outra bolsa no guarda-roupa, feita de couro e com uma alça para passar por sobre o ombro. Exatamente o que eu precisava. E coloquei a carteira de motorista e o telefone celular nela. Peguei também um maço de dinheiro e o agitei rapidamente. Aquele dinheiro todo não era realmente meu, mas eu precisava dele agora para comprar comida e gasolina enquanto tentava descobrir o que estava acontecendo. Decidi manter um registro de meus gastos e ressarcir a senhora Winterhill quando recebesse meu pagamento. Depois de contar as notas, coloquei o dinheiro na bolsa de couro. Havia mais uma coisa na bolsa da noite anterior: o cartão de Madison. Li o nome: Rhiannon Huffington. O rolo mostrava Madison como ela realmente era: uma mulher acima do peso, com 125 anos de idade, vestindo uma longa túnica de seda e mostrando os dentes em um sorriso. Ela contraía os lábios em um beijo e o soprava, piscando o olho. Ah. Essa era a mulher que estava dentro da pequena Madison. Rhiannon podia ser excêntrica, mas certamente sabia como se divertir. Eu tinha que admitir isso. Coloquei o cartão dela dentro da bolsa maior. Guardei as roupas da noite passada e arrumei a cama. E após alguns momentos, me dei conta de que a senhora Winterhill provavelmente nunca arrumava sua própria cama. Era para isso que ela tinha aquela governanta. Assim, decidi deixar tudo desarrumado de novo. Estava quase saindo quando percebi que havia deixado o computador ligado. Au. Sentei-me e fechei a caixa onde o computador ficava guardado. Talvez houvesse alguma outra coisa ali que pudesse me dizer mais sobre a senhora Winterhill. Abri uma das gavetas da escrivaninha e vi somente canetas e blocos de notas. Mas na gaveta do meio havia um estojo de prata para cartões pessoais. Helena Winterhill era o nome que apareceria no cartão. A imagem holográfica era a mesma que estava sobre a escrivaninha. Peguei alguns cartões e coloquei-os em minha bolsa. O celular de Helena vibrou com um toque para o aparelho. Alguém havia enviado um zing. A mensagem era a seguinte: eu sei o que você vai fazer. Não, não faça isso. Aquilo me fez hesitar. Quem seria? Algum amigo de Helena que descobrira suas aventuras com aluguel de corpos? E ainda sabiam julgar as outras pessoas como ninguém. Ou será que isso tinha alguma coisa a ver com a voz? Coloquei o telefone em minha bolsa. Eu queria sair dali, e queria fazê-lo sem precisar encontrar a governanta. Destranquei a porta do quarto e espiei o corredor. Não havia ninguém ali, em nenhuma direção. Fechei a porta por trás de mim e, com todo o cuidado para não fazer barulho, desci as escadas. Quando dei a volta entre o primeiro e o segundo lance de escadaria, percebi a governanta esperando por mim em frente ao último degrau. Ela trazia um regador nas mãos e o colocou no chão ao lado da mesa com as flores. Bom dia, senhora Winterhill. Ela enxugou as mãos no avental, usava calça e camisa pretas, discretas. Bom dia. Tentei descobrir qual porta levaria à garagem, não tinha certeza. Seu café da manhã está na mesa. Não estou com fome, vou sair. Não está com fome? Ela levantou a cabeça como se isso fosse algo que a senhora Winterhill nunca dissesse. Está doente? Quer que eu ligue para o médico? Não, estou bem. Então você precisa tomar seu café e um suco, pelo menos, para ajudar a absorver as vitaminas. Ela se virou e andou pelo corredor, levando-me em direção à cozinha gourmet. Assim como os banheiros não tinham o mesmo estilo antigo do resto da casa. Em vez disso, estava cheia de todas as conveniências modernas da última geração. O cheiro de canela enchia a cozinha e entristeceu meu coração. Aquilo me fez lembrar dos brunches nos fins de semana felizes dos quais Tyler, nossos pais e eu costumávamos desfrutar quando éramos uma família. A governanta havia preparado um lugar para mim no centro da mesa enorme. Uma imensa vasilha prateada estava cheia de frutas cortadas, inclusive a minha favorita,
Mamão. Senti minha boca se encher d'água. É a primeira vez que eu vejo alguém dizer que mamão é a fruta favorita, viu? Já vi muita gente dizer que odeia mamão, mas fruta favorita... Primeira, eu gosto de mamão, mas fruta favorita, papaya, só porque é tropical. Sentei-me e cobri o colo com um guardanapo. A governanta estava de costas para mim enquanto se ocupava com o fogão. Olhei para a direita e percebi um pequeno corredor de acesso que levava até a porta. Seria o caminho para a garagem? Ela se aproximou com a frigideira na mão e colocou uma fatia de rabanada no meu prato. Fazia muito tempo que eu não via um pedaço de rabanada. Ela trouxe um frasco e polvilhou açúcar por cima do pão, exatamente como minha mãe costumava fazer. Eu estava faminta. Não sabia quando a senhora Winterhill fizera sua última refeição, mas ainda tinha a sensação de que fazia vários dias. A governanta mencionara vitaminas. Era interessante que minha inquilina estivesse tão disposta a cuidar de um corpo temporário. Tudo tinha um sabor delicioso, de comida que acabara de ser preparada. O suco era como uma ambrosia, uma mistura de vários sabores tropicais. Fiquei contente de ver uma jarra sobre a mesa, porque sentia muita sede. Olhei para a cornucópia de frutas e imaginei se haveria alguma maneira de levar algumas delas para Tyler e Michael. Quando terminei minha refeição, a governanta me trouxe um pequeno pote de vitaminas. Os comprimidos tinham várias cores diferentes e presumi que ela queria que eu tomasse todas. Você precisa cuidar bem desse corpo, disse ela, mesmo que não seja seu. Eu assenti, com a boca cheia de vitaminas, e bebi alguns goles do suco. Coloquei um guardanapo sobre a mesa e me levantei. Obrigada, estava delicioso. A governanta me lançou um olhar estranho. Imaginei se havia dito algo errado. Fui até a porta que eu esperava ser a minha saída. Coloquei a mão na maçaneta e a puxei. Dei de cara com a despensa. Ai, 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 Cristo. O que está procurando? Perguntou a governanta. Examinei as prateleiras e peguei uma super trufa. Já encontrei. Saí da despensa e vi outra porta que passava por um saguão menor. Tinha que ser aquela. Fiz menção de ir naquela direção quando um som me assustou. Era a campainha da porta da frente. A governanta saiu da cozinha para atendê-la. Fui para o corredor da lateral e abri a porta. Sorri quando vi o foguete espacial amarelo e os outros carros esperando, como se fossem meus cavalos puro sangue, prontos para me levar aonde eu desejasse. Ouvi a governanta me chamando enquanto voltava apressadamente para a cozinha. O que foi? Eu perguntei. Há um rapaz que veio vê-la, sussurrou ela com o rosto pálido. Um rapaz? Ela levou a mão enrugada até o nariz e confirmou com um aceno de cabeça. Até o nariz? Suas feições se retorceram como se ela estivesse trazendo a pior notícia do mundo. Ela deixou a mão cair sobre o avental e o agarrou com força. Ele disse que vocês marcaram um encontro. Ok. Final do capítulo 6. Quem será esse rapaz? O que a senhora Winterhill estava aprontando, né? Meu Deus do céu. Vamos ler o capítulo 7? Próximo vídeo. Até já.